Bom, primeiro falar sobre o enunciado da questão aqui, né? No caso, a missão 1, que é o despertar do objeto errante, que ele pede que seja escolhida uma figura para ser desenhada, né? E aí a gente vai aplicar a translação dessa figura, né? Fazendo com que ela se movimente, né? Através dessa translação. Aí aqui vai ser usada as teclas W, S, A e D para o usuário interagir com o programa, né? Fazer o objeto se movimentar na tela. Então, esse é o algoritmo que vai ser implementado. Então, falar sobre o programa que já é implementado, da missão 1, que é o despertar do objeto errante, né? Aqui são os arquivos de cabeçalho, foram inseridos as bibliotecas do OpenGL, aqui duas variáveis para a posição x e para a posição y, e uma constante de velocidade, que aqui vai ser a distância que o objeto vai percorrer a cada clique do teclado, né? Quando o usuário interagir. Aqui a função para desenhar o objeto que foi escolhido, no caso aqui vai ser um losango, que vai ser formado por dois triângulos. O triângulo superior, que eu escolhi a cor verde, né? E o triângulo inferior, que vai ser a cor amarela. Aqui os três vértices para cada triângulo. Eles vão compartilhar os vértices da base do triângulo, que vai para formar o losango, né? Aqui a função display, que aqui vai limpar a função GL clear, vai limpar a tela com a cor de fundo. A função GL load identity, que vai resetar o espaço geométrico, vai limpar as transformações anteriores para não ir acumulando. Aqui o GL push matriz vai criar o ponto de salvamento das transformações, né? E aqui o GL translate F, né? Que aqui vai realmente fazer a translação do objeto de posição, né? Vai mudar a posição dele quando for clicado no teclado, ele vai mudar de posição. E aqui vai chamar a função que desenha o objeto. Essa GL Pop Matriz aqui, ela vai apenas trocar as imagens de lugar, né? Porque utiliza dois buffers, né? Um front e um back, né? Enquanto vai desenhando, ele vai mostrando a outra tela e aí depois ele faz a troca, né, das telas. Vou mostrar já a figura desenhada, né? Para não mostrar ela ficar desenhando parte por parte. Aqui a função que o usuário vai interagir com o programa, função do teclado. Aqui foi escolhida as letras WS, que vai mover o objeto no eixo Y, do plano, como se fosse no plano cartesiano, aqui na janela, né? E as letras A e D, que vão mover o objeto na posição X do plano cartesiano. A função glut post redisplay, que ela vai solicitar que a tela seja redesenhada, né? Porque quando o usuário pressionar a tecla, as variáveis vão mudar de posição, mas a janela não vai se atualizar sozinha. Então tem esse comando aqui, né? Para que ela seja executada novamente. Aqui a função inicializa. Aqui é a cor que foi escolhida, que vai ser a cor de fundo, né? Aqui, como não foi colocado cor nenhuma do padrão RGB, quem está usando o padrão RGBA aqui, né? Então não foi, as cores RGB aqui estão todas zeradas. Isso vai tornar o fundo preto. E esse 1 aqui é para mostrar que o fundo é opaco, né? Totalmente opaco. Aqui a função principal que vai chamar as outras funções, né? Aqui dentro, né? Estou usando a linguagem C++. Aqui são os parâmetros que o programa vai receber, né? De acordo com a linguagem aqui. Vou mostrar algumas funções dessa aqui, né? Falar um pouco sobre alguma delas, como a função aqui Glutinate Display Mode, né? Ela vai configurar os recursos de hardware que a janela gráfica vai utilizar. Então aqui ela está usando aqui o Glut Double, né? Que é como eu falei antes, são dois buffers, um front e um back, e aqui é o padrão RGB que a gente está usando. Aqui, essa outra função aqui, ela vai definir o tamanho da janela que o programa vai usar, né? No caso aqui 600 por 600. A outra função Create Window, que ela vai criar efetivamente a janela do sistema operacional, que já está com o nome da primeira questão, que é a missão 1, o despertar do objeto errante. Aqui a função vai chamar a função inicializa, né? Para chamar lá a janela.
essa função aqui, Glute Display Func, né, chama a outra função display aqui dentro dela, né? Ela vai ser responsável por redesenhar na tela. E a outra função aqui, o Glute Keyboard Func, vai chamar a função que a gente implementou, que é a do teclado, que vai fazer a parte que o usuário vai interagir com o programa, né? E a última função aqui, a Glute Main Loop, ela vai iniciar o ciclo de execução contínuo do programa, né? Até o usuário interagir através das teclas. Então eu vou executar o programa aqui para a gente ver um pouco como é que está funcionando aqui, né? Bom, tá aqui a figura desenhada, né? Verde e amarelo aí, ilusão, já em risco da Copa do Mundo. Aqui, utilizando a tecla W, né? Que vai fazer o objeto se mover no eixo Y do plano cartesiano, como se fosse o plano cartesiano. E a tecla S vai fazer o movimento contrário. Ele vai descer aqui no eixo Y. A tecla A, ela vai mover o objeto aqui para a esquerda, como se fosse para a esquerda, né? Negativamente aqui no eixo X do plano cartesiano. E a tecla D vai fazer o movimento inverso. Vai mover ele aqui em uma posição positivamente, né? Naquela velocidade que a gente definiu, que é 0,05. A distância que o objeto vai se mover, vai ser transladado a cada clique no teclado. Então é mais ou menos isso, né? Acho que o vídeo ficou um pouco grande aí, mas é isso mesmo.